Olá, salve, salve! Começando a Estação Cultura desta segunda-feira, com muita informação para ti que está ligado na TVE através do nosso sinal digital ou pelo site tve.com.br. No programa de hoje, a gente recebe os jornalistas Roger Lerina, Michele Rolim e Luiz Gonzaga Lopes para fazer um balanço sobre a 24ª edição do Porto Alegre em Cena, um dos mais importantes festivais de artes cênicas do estado, que encerrou nesse final de semana com a entrega do prêmio Braskem em Cena, que destaca espetáculos e artistas locais. Nós também recebemos o pessoal do Quarta B, grupo que se apresenta hoje à noite no Ocidente Bar, dentro do projeto Segunda Maluca. O repertório transita pelo free jazz, pelo afrobeat, pelo eletrônico, pelo choro, uma série de referências e uma principal ao maestro Moacir Santos. Isso, pessoal? Isso, perfeito. Exatamente. A gente vai tocar músicas dos nossos dois primeiros discos hoje à noite, que são Lição Número 1, Moacir Santos, que só tem músicas do Moacir, e o do DP, que são mais 5 músicas do Moacir. Essas 5 são algumas canções, mas é basicamente música instrumental. Pois é, eu falei nessas referências rítmicas, mas é difícil de dizer ou contemplar, em termos de ritmo, o que vocês acabam fazendo, né? Ou às vezes esses ritmos todos podem estar numa única música também, né? Sim, claro. Não, mesmo no que você falou do Afrobeat, é uma influência numa das músicas que tem no nosso primeiro disco. A gente, na verdade, usa várias coisas diferentes, coisas eletrônicas também. É bem malucão, assim, nossa mistura. Bom, e principalmente essa referência ao Moacir Santos, que tem essa questão da música, de ter transformado muito a música brasileira, né? Então, que vocês falassem um pouco da obra dele, como essa obra bate para vocês transformarem ela mais uma vez, né? Ele foi o primeiro cara, assim, que misturou essa formação de big band, jazzística, com a percussão afro-brasileira, né? Ele que trouxe a maior fusão dele, acho que é isso, e também é coisa de música contemporânea, que ele era um grande estudioso de música em geral. E ele foi o primeiro cara que realmente misturou essas coisas, né? Foi que trouxe a big band com a percussão africana. Bom, a gente então faz um pouco de som aí, Quarta B, e depois a gente segue conversando um pouco mais sobre show, influências, uma série de coisas dos dois EPs, mas agora a gente ouve música. Bora lá?
Esse é o Quarta B. Obrigado, pessoal. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais, ainda ouve mais música. Bom, mais uma edição do Porto Alegre em Cena terminou nesse final de semana. O festival encerrou com a 12ª premiação do Braskem em Cena, que destaca a produção local. A montagem Fala do Silêncio foi a grande vencedora de melhor espetáculo. E para comentar essa premiação e um pouco do que rolou nessas semanas de Porto Alegre em Cena, estão aqui com a gente, conosco, os jornalistas Michele Rolim, Roger Lerina e Luiz Gonzaga Lopes, para tentar condensar em rápidas palavras aqui essas impressões desse Porto Alegre em Cena, com toda essa conjuntura de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil nesse momento. O que dá para falar, começando com contigo, Roger Lerina? Comigo? Não lembro nada, é tu mesmo. Tá bom. Bem, Domício, essa edição do Porto Alegre em Cena, 24ª, teve, entre espetáculos locais, nacionais e internacionais, né? Eu vou falar um pouco, acho, então, dos internacionais e os brasileiros, para dar essa perspectiva que você estava falando aí, da relação com a cena e com a situação mesmo do país que a gente vive, né? A gente teve 4 espetáculos estrangeiros e 11 brasileiros, né? E entre eles, eu destacaria alguns títulos, algumas produções que falam muito de perto de temas que são bastante candentes, eu acho, na sociedade que a gente vive nesse momento do país. Uma das coisas que a gente pode destacar, eu acho que podemos incluir inclusive as peças locais, é o protagonismo feminino, né, nos espetáculos, não apenas atuando, né, não apenas como atrizes em cena, mas também as mulheres dirigindo, produzindo, cuidando das partes, né, respondendo por questões também técnicas das montagens. E a gente viu ali passar rapidamente o trecho de um dos grandes espetáculos dessa edição, eu acho que talvez tenha sido o mais arrojado do ponto de vista de linguagem teatral, que é o Gênesis 667, que é uma montagem espanhola, na verdade é uma montagem bem internacional, que é dirigido por uma mulher, Angélica Lidelo, uma espanhola, e que mexe com mitos da criação, mas da criação do mundo, tanto do ponto de vista de mitologias mais pagãs quanto judaico-cristãs, mas relacionando com a atualidade, né? com a nossa contemporaneidade. Da mesma forma, espetáculos nacionais como o Testamento de Maria, que a gente está vendo aí, a Denise Weinberg, mas Guerrilheiras, por exemplo, e esse espetáculo Líquido Tátil, que a gente está vendo a Grace passou aí, são montagens também bastante interessantes que, além de fazer um exercício de linguagem mesmo, bastante contemporâneo, também trazem temáticas super atuais, como a questão do machismo, do empoderamento feminino em combate a essa sociedade patriarcal. E a gente está vendo ali, Domício, o trecho a peça mais polêmica, talvez, né, dessa edição, que foi o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, que é protagonizado por uma atriz que é travesti. A autora é uma escocesa transgênero e que coloca Jesus Cristo no corpo, né, de uma pessoa trans na atualidade, e faz uma espécie de releitura de parábolas bíblicas, né, e aproximando, colocando a questão de gênero dentro desse quadro, né, da fraternidade, do amor ao próximo, né, e mostrando que isso pode, sem dúvida, deve se estender a todas as pessoas, né? Somos todos, para usar uma figura religiosa, filhos de Deus, e isso estava muito forte, né, nesse espetáculo, que inclusive foi ameaçado de não ser apresentado. Ele foi proibido a apresentação dele em Jundiaí, no interior de São Paulo. Aqui em Porto Alegre houve uma tentativa de embargo, de impedimento. Enfim, transcorreu tudo tranquilo. Finalmente deu tudo certo, né? Então, acho que essa questão feminina de gênero é uma das coisas que a gente pode apontar, então. Pois é, falando nisso, passamos para a mulher do nosso grupo aqui, Michele Rolim, que também faz uma leitura muito bacana sobre curadorias na arte cênica, tem um trabalho bacana sobre isso. Então, o que tu destaca para nós? Ou concorda com a Lerina? Discorda? Qual é o teu ponto de vista com relação a isso, Michele?
Não, eu concordo com o Lerina, né? Acho que sim, acho que a própria curadoria se colocou dessa forma, né? Antes que a gente pudesse ter acesso à programação, se colocou como uma linha curatorial voltada ao protagonista feminino. E eu queria chamar a atenção assim, de outras coisas que não foram faladas, como o esvaziamento das salas, né? Esse Porto Alegre Cena foi uma edição com poucos espetáculos lotados, né? Uma das exceções, inclusive, foi o que o Roger mencionou aqui, o Evangelho. E a maioria dos espetáculos havia um esvaziamento das salas. Acho que uma das coisas, né, que se deve a isso é muito também o valor do ingresso. A gente teve um valor de ingresso de R$80, um ingresso inteiro, né? Se a gente for pensar em outros festivais, por exemplo, Cena Contemporânea de Brasília, ingressos a R$20. A MIT, Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, ingressos a R$20. Vamos pegar um festival aqui do Sul, o Filo, né, de Londrina, ingressos a R$30. Então, eu acho que isso acabou prejudicando a participação maior da população dentro do próprio festival. E uma outra coisa que eu achei interessante que aconteceu no Porto Alegre em Cena foi as atividades formativas. Eu acho que esse ano o Porto Alegre em Cena deu um salto nas atividades formativas. A gente teve, apesar do horário, né, ser sempre, quase sempre à tarde, durante a semana, o que permite pouca participação, mas teve vários debates interessantes e que dialogavam diretamente com a programação. Então, teve a questão da mulher negra, a questão da mulher trans, então, a questão da própria mulher no protagonismo da cena. Então, foram vários debates que tinham tinha essa proposta de diálogo efetivo mesmo com a programação. E também queria destacar um espetáculo que o Roger não falou, mas que é o Big Bang, que é um espetáculo de dança contemporânea do Uruguai, que foi uma grande surpresa. A gente vinha também com uma curadoria que trazia muitos espetáculos, digamos, convencionais do Uruguai. Então, é um espetáculo também muito arrojado de dança contemporânea, que quebrou um pouco esse paradigma, digamos assim, que vinha acontecendo no Porto Alegre em Cena. Eu acho interessante os teus destaques, principalmente na questão que a gente pensa que é um festival para a cidade que tem um aporte de dinheiro público e ele tem que ter essa troca também, não só de formação de plateia, mas também de aproximar artistas e plateia da formação de um público gaúcho, né, de Porto Alegrense, né, Michele? Inclusive o Porto Alegre Cena ele é uma lei, né? Ele pertence à Prefeitura de Porto Alegre, é uma política pública que surgiu como política pública. Então, acho que a gente também tem que pensar por esse lado, né, para tornar um pouco mais acessível a população. Bom, a gente falou em destaques nacionais e internacionais e a gente tem uma premiação também e um espaço bem grande para a produção local. Então, Luiz Gonzaga, como é que foi o Braskem Cena, a premiação que aconteceu ontem e um reflexo sobre essa produção local? Bom, o Braskem Cena, ele, nesse ano, teve uma mudança no formato da premiação. Ontem foi uma premiação um pouco mais... foi falado os nomes das pessoas, mas não teve, assim, discursos, as pessoas agradecendo. Vai ter um coquetel para a entrega da premiação. Enfim, foi uma mudança. Mas em questões temáticas também de curadoria, foi muito importante o avanço da dança, o avanço de espetáculos com linguagens não convencionais. Nas escolhas que foram feitas de júri oficial, por exemplo, o júri escolheu como destaque, o júri oficial como destaque e como escolhemos, ali está dando agora, também estou fazendo que nem o Roger, dando uma olhadinha no Fala do Silêncio, espetáculo que ganhou. Por quê? Porque ele tem toda uma conotação, até vou me valer de uma crítica da Michele, o crítica teatral, que é essa questão, nesses últimos 10 anos, o que nós fizemos, o que nós nos traímos, como refletir. Ele passa uma mensagem, fala de amor e traição, mas, ao mesmo tempo, revisa esses últimos 10 anos de protestos, de mudança de questões políticas, né? Então, é um espetáculo que nos instiga muito, que nos emociona muito. Então, o júri se sensibilizou por essa questão e também pela Priscila Colombo, que é realmente a pessoa que mais fica em cena e é uma atriz emergente que já estava merecendo um reconhecimento. Tinha grandes atrizes no páreo, como Liane Venturella, que foi uma pessoa também pensada para prêmio. Eu também coloco muito a direção da Jezebel de Carli, que ganhou. A Jezebel é uma diretora que eu acompanho desde os seus primórdios,
a capacidade dela de pegar grupos heterogêneos e de pegar roteiros difíceis, roteiros com muito flashback, com histórias paralelas e transformar numa coisa coesa, trabalhar maquinaria, trabalhar questões cenográficas, chuva no palco, como outros espetáculos também tiveram, né? E aí entrar também na questão do ator. O Marcos Contreras, no Parque de Diversões, realmente, assim, quem conhece o Contreras, eu não sou tão amigo dele, mas quem conhece diz que ele é assim. Mas passar o Contreras, passar aquele texto, o Parque de Diversões, que é um texto antigo, já com 9 anos, né? Passar com aquela fidelidade para que a gente, né? Aquela famosa imersão. Tem alguns que dizem que o ator tem que dominar o personagem, não pode imergir. No caso dele, a gente vê essas duas coisas. Ele tem o domínio do personagem, mas nos leva até os Píncaros num tema, de novo voltando, o tema do suicídio, que está presente nessa, o tema de revisar os últimos 10 anos, que está no Fala do Silêncio, e aí o Illuminus também, que foi uma outra questão presente, dessa coisa do futuro e muito trabalho de luz, trilha e técnicas, partituras coreográficas muito bem pensadas, tanto não é por nada que ele foi o arrebatador do Açorianos de Dança, né? Fazer um último destaque também, o movimento sobre rodas paradas, que não ganhou prêmio, mas também foi lembrado, assim, lá no júri como destaque por uma questão de resistência, por eles utilizarem o teatro de câmara, por falarem tanto antes e depois. E aí o júri também pensou, podia também fazer o destaque do Ícaro, de um tema que é muito candente, usando a questão do Luciano utilizar a sua própria história para contar outras histórias também. E para fechar também, o júri também achou muito importante, falando pelo júri, e até fizemos uma menção lá ao final, que todos os espetáculos, todos, sem exceção, ao final, ou no início, ou em algum momento, fizeram questão de falar da liberdade de expressão, de que ninguém vai se calar, o teatro não se cala, as artes plásticas não se calam, e que é o momento de quem tem fórum para falar que fale. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que destacamos também das peças do Braskem. Certo, queria agradecer a presença de vocês aqui, que prontamente atendem o convite da TVE para a gente possa fazer uma discussão mais ampla sobre arte, sociedade e tudo que transforma, ou esse grande instrumento de transformação que é a arte. No caso, a gente falou sobre artes cênicas. Obrigado, Roger, obrigado, Michele, obrigado, Luiz Gonzaga, certo? Obrigada. Bom, agora a gente vai para um breve intervalo e te deixamos com o Lineker, que hoje à noite estará com o pessoal da 4ª B, o projeto Segunda Maluca lá no Ocidente. Daqui a pouco eu volto para conversar com eles e também ouvir um pouco mais de música do 4ª B aqui no estúdio. A gente já volta. Cantar é a minha nudez, é o meu jeito de provar que eu existo. Eu sei, eu sou, eu simplesmente ponho meu dedo nisso. Se não estou enganado, fraquejo a olhos vistos. Cuidado, cuidado, sou bem pior que isto. Eu
Lembre-se sempre de mim. Lembre-se sempre do meu amor. Lembre também de que sem calor o amor também tem fim. Tudo na vida tem fim. Só a beleza não se desfaz. A flor colhida com mais amor é a flor que dura mais. Quando a lua pelo céu surgir, não se esqueça, por favor, de ouvir as minhas canções. São tantas canções que eu triste vivia a compor. E lembre-se também de que ninguém jamais recebeu tanto amor. Projeto Segunda Maluca apresenta hoje, a partir das 10 da noite, no Ocidente Bar, a banda independente paulista Quarta B, que está aqui conosco, se apresenta junto com o cantor Lineker, que é performer, também bailarino, então vai ser uma mistura bem interessante. E falando em mistura, vocês estão mostrando músicas, agora acabaram de mostrar uma música de um EP, que mistura vários ritmos, várias influências e também várias pessoas. Vocês conseguem trazer várias pessoas para participar com vocês, né? Algumas têm influências, referências bem marcantes para vocês, tipo, Arrigo Barnabé é uma referência para vocês e está junto nesse EP também, né? Na verdade, o Arrigo ele é o padrinho da banda, né? Que a banda surgiu por causa da banda do Arrigo, que as 3 meninas já tocavam já há um tempo já, né? As 3 fazem parte da banda do Arrigo. Que interpreta o Claras, na verdade o Clara Crocodilo, né? Que é o trabalho emblemático dele. A gente chama de Claras e Crocodilos, essa nova versão. Então a gente já está há uns anos fazendo esse trabalho com ele. E num show que a gente fez no Rio, que na verdade a banda é paulista por maioria, mas eu sou do Rio, eu fico indo e voltando. E a gente começou no Rio de Janeiro, na verdade. Por essa temporada que a gente fez na Áudio Rebel, do Arrigo, que foi muito legal, e a Dé, da curadora do Festival Moacir Santos, foi assistir. E ela que sugeriu que a gente fizesse, as meninas da banda, né? Ela queria uma presença feminina maior no festival que ela estava organizando e que tivessem jovens relendo a obra do Moacir, que era uma coisa que não estava acontecendo muito. Então foi uma sugestão dela, na verdade, foi um show encomendado por ela. Andréia Ernest Dias, que é uma grande flautista também. Pois é, o segundo EP, ouvindo entre um e outro, o primeiro disco já é a obra do Moacir, o segundo também, mas o segundo ele soa diferente, né? Tipo, entram mais referências de vocês, mais referências, inclusive, dessa vanguarda paulista também nas músicas de vocês. Eu acho que no DP a gente nem usou o piano acústico, né? A gente usou mais coisas eletrônicas, usamos teclados, timbres sintetizados de controlador, o Chicão faz as coisas através do computador e acho que a gente teve a ideia também de que ele fosse um disco de estúdio, então tem coisas overdubs, tem coisas feitas por cima, né? Nem tudo a gente não fez pensando no play ao vivo. A gente depois se adaptou à sonoridade do DP para fazer uma apresentação ao vivo. E o primeiro disco a gente preparou um show, então ele era totalmente ao vivo. Era que a gente fala em português live, né? É live o primeiro e o segundo é de estúdio. Então tem essa diferença. Eu acho que a respeito da influência do Arrigo, os dois têm essa coisa bem presente, assim, mesmo no primeiro
a gente bebe totalmente da música do Arrigo, né? Tocando com ele é uma coisa que é muito forte na nossa vida. E tem uma das músicas que a gente tocou aqui, inclusive, tem uma parte de uma música dele junto com uma música do Moacir. A gente juntou Coisa 5, que é Nanã, do Moacir, com diversões eletrônicas do Arrigo Barnabé, que a gente toca no show com ele. A gente juntou o riff do baixo. Isso é de uma música do Arrigo, e a gente fez o Nanã em cima disso. Então, a presença do Arrigo é bastante forte nos dois. No segundo, ele grava uma música e a gente também fez uma inserção de uma outra música dele no Jequié, que é o Canção dos Vagalumes, que a gente também colocou em cima de uma música do Moacir. Então, é bem presente mesmo. E várias participações. Eu queria falar assim, rapidinho para a gente encerrar, tipo, das participações que estão nesse EP e onde as pessoas escutam, pode adquirir os E no DP, o Arrigo gravou essa música que eu cantei aqui, é ele que canta, né, no nosso disco. E fora o Arrigo, a gente tem participação da MC Sofia com a Tulipa Ruiz numa faixa. Não, Com a MC Jussara Sofia com a Marçal. Jussara Marçal numa faixa e a Tulipa Ruiz com o Tim do Terno na outra faixa. Tim também. Bernardes. Tim Bernardes. Bom, o espaço, diga. E onde eu vi, a gente não pode colocar para download porque não temos o direito das faixas, né? Então, mas em todas as plataformas de streaming podem ouvir a gente, seguir a gente no Facebook, no Instagram. A gente tem continha lá, quem gostou, quiser acompanhar mais o trabalho da banda. E mais do que pontual e necessário, pintar hoje lá na Segunda Maluca, a partir das 10 horas da noite, ali no Ocidente Bar da João Teles, esquina com Oswaldo Aranha. Mais uma edição da Segunda Maluca, projeto aí do Rei Mago Produção. Um abraço para o Márcio Ventura, um dos maiores guerrilheiros da cultura nesse estado, nessa cidade de Porto Alegre. Bom, a gente encerra essa edição da Estação Cultura com mais música da Quarta B. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aí. Bom show para vocês hoje à noite. Obrigada a vocês por nos receber. Certo? E para nós, mais uma música, por favor, aí.